Um bom currículo, nós sabemos que quando estamos a candidatar para um trabalho, temos que ter um currículo organizado, colocar ali as competências académicas, as competências de experiência, os conhecimentos, os talentos que nós temos. E nós sabemos que um bom currículo é fundamental para nós sermos bem-sucedidos a entrar em algum trabalho, em alguma candidatura, em alguma empresa que nós desejamos. Agora, um bom currículo para o mundo, para a sociedade, é bem diferente de um bom currículo para a igreja. O currículo para servir e trabalhar no mundo, na sociedade, é muito diferente ao currículo para servir e trabalhar em prol e na igreja. O currículo de um homem de Deus não é baseado como os demais currículos que nós enviamos e apresentamos nos nossos trabalhos, em que são baseados naquilo que fazemos, no conhecimento que temos, na experiência, nos nossos talentos, capacidades. Porque para o mundo, o mais importante é o que tu fazes. E muitas vezes para nós, homens, especialmente agora falando, para nós, homens, mas também mulheres, reparem que muitas vezes o mais importante também para nós é aquilo que nós fazemos. É aí que está a nossa identidade, não é? O que é que tu és? Eu sou professor. Eu sou engenheiro. Eu trabalho num banco. Nunca vais dizer que tu és esposo e pai. Porque a identidade que fomos habituados a pensar é que a nossa identidade está naquilo que fazemos. E este é o mais importante para o mundo. E o currículo mais importante que temos para apresentar ao mundo é aquilo que fazemos. Para Deus, o mais importante é aquilo que tu és. Há uma grande diferença. O mais importante para Deus é aquilo que tu és, é o teu carácter. Esse é o verdadeiro currículo que importa, pensando em trabalhar na igreja, para a igreja. Eu sei que há várias visitas esta manhã aqui presentes e alguns não estão conscientes que estamos como igreja na parte final de um processo muito importante para nós como igreja. Estamos tirando um tempo intencional e sério de reflexão. Queremos que este período de oração, este período de reflexão sobre a tomada de uma decisão, seja feita pelos filtros da Bíblia, da Palavra de Deus, do Conselho de Deus. E queremos que toda a igreja esteja preparada da melhor forma possível para as decisões que, como família, iremos tomar no próximo dia 30 de abril. Eu estou a falar, para aqueles que não sabem, não é, que nos visitam, que a nossa igreja está num processo de transição de liderança de um só pastor para um presbitério. Ou seja, a existência de um conselho pastoral, de uma pluralidade de pastores, de homens anciãos, pastores. E 3 irmãos estão sendo considerados, 2 deles estão connosco, um está enfermo, ou talvez sabia que eu ia dar este sermão e decidiu faltar. É o Rui Pedro, não está aqui, mas está aqui o Mauro e o Daniel, não sei onde está. Mas tem estado aqui connosco, estava há pouco a servir, a colocar as cadeiras. Deve estar a trabalhar na tradução ou outra coisa, deve estar ocupado. O Mauro era quem estava aqui a dirigir, para aqueles que nos visitam e não conhecem. Este é um processo muito sério como igreja que temos. Sabemos pela própria vontade de Deus, pela própria palavra de Deus, que nós não devemos, como igreja, de impor precipitadamente as mãos sobre alguém para a chamada, para a vocação pastoral. 1 Timóteo 5, 22 fala sobre isso. Eu vou ler para vocês, já que têm as vossas Bíblias abertas também, podem só mudar de página. E diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Esta prática de impor as mãos é uma prática que veio substituir
a unção pelo óleo, que era uma prática de um símbolo exterior de que aquela pessoa tinha sido consagrada para uma tarefa especial. Os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos. E vemos no Novo Testamento que a prática já não de ungir com óleo, mas de imposição de mãos, uma prática simbólica, visível, em que é um exercício que estamos a dar, que aquela pessoa foi separada por Deus para propósitos especiais. E nós temos recebido, então, a orientação clara nas Escrituras que nós não devemos impor precipitadamente, com pressa, as mãos sobre alguém. Esta é uma advertência. Mas a Bíblia não é só advertências, a Bíblia é cheia de preciosos conselhos para nós. E nos dá conselhos de como reconhecermos traços, características, qualidades que devem ser buscadas por todos nós como cristãos. E, na verdade, mulheres não pensam que vão ficar de fora do sermão. Porque estas características, qualidades, traços que vamos ver agora, na verdade nós encontramos na Bíblia estas mesmas qualidades e traços, com uma exceção, mas já lá chegaremos, para todos os homens e para todas as mulheres. Para todos os cristãos. Então, mulheres, prestem atenção, essas são características, e vamos ver agora as qualidades do homem bíblico, mas podíamos dizer também as qualidades da mulher bíblica. Okay? Ainda que o contexto, obviamente, é para homens, e especificamente para pastores. Estas são traços de caráter, qualidades, características que todos nós, como cristãos, devemos buscar, mas que o ancião, o candidato a ser ancião, o candidato a ser pastor, ancião, presbítero, bispo, pastor, são todos termos que falam da mesma vocação. É a vocação pastoral, é o ministério pastoral. Mas o candidato a pastor tem que necessariamente os ter. Tem que os ter. Tem que se encontrar nele estes traços. Que nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Bem, também para as mulheres, uma aplicação para as mulheres solteiras aqui, busquem homens com estas qualidades. Não sei porque é que a Ana Carolina começou-se a rir. Eu só olhei assim, estava assim, olha. Busquem homens com estas qualidades. Com estas características. Com estes traços. Tá bom? Uma boa aplicação para vocês esta manhã da mensagem. Vamos ler agora a palavra de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 1 a 7 diz assim. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Um breve contexto desta carta, para nós entendermos melhor o propósito desta carta, e nós entendemos melhor então o porquê desta lista de qualidades estarem presentes nesta carta. Esta carta é chamada uma das cartas das epístolas pastorais. Temos 3 cartas que são consideradas epístolas pastorais. Tito e Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, porque foram escritas a pastores. Timóteo era um pastor. Timóteo era um dos colaboradores fiéis de Paulo. Um deles que ele enviou para várias igrejas. E uma das igrejas em que Timóteo se encontrava neste exato momento era a igreja de Éfeso. Ele estava ali a ajudar a colocar aquela igreja em ordem, a edificar aquela igreja, a ensinar, a pastorear aquela igreja. Especialmente porque aquela igreja, que já não era uma igreja nova, era uma igreja até podemos dizer com maturidade, mas por alguma razão estava com um problema de liderança. De liderança bíblica e saudável para a igreja.
de liderança pastoral. Falsos pastores, falsos mestres, não sabemos quantos, mas sabemos que eram plural, porque a carta fala e os menciona de maneira plural. Podem ser só 2, mas sabemos que havia falsos mestres, falsos pastores, que se tinham infiltrado ali naquela igreja. E estavam a ensinar coisas errôneas e contrárias à palavra de Deus. E eles tinham de ser confrontados e parados e convidados a sair. E quem é que tem esta tarefa difícil? Timóteo. Paulo envia Timóteo com esta tarefa. E esta carta serve como orientação, como um manual para Timóteo cumprir a sua missão de colocar em ordem a igreja em Éfeso. E no meio desta carta, encontramos, exatamente no meio desta carta, que esta carta tem 6 capítulos, no 3º capítulo que acabámos de ler, encontramos uma lista de qualidades, de traços espirituais do homem bíblico. Mas que, como nós já vimos, elas são qualidades que devem ser cultivadas por todo o cristão. E especificamente por todos os homens que consideram, desejam o ministério pastoral. Ou que também são considerados pela igreja para o ministério pastoral. Talvez algum de vocês está a pensar que uma outra passagem seria o mais apropriado para a ocasião. Então eu entrei e diz Feliz Dia do Pai. Está ali toda uma decoração sobre o Dia do Pai. Sim, celebramos o Dia do Pai, pelo menos em Portugal. Mas permitem-me deixar claro que primeiramente celebramos o Dia do Senhor. E este não é o culto do Dia do Pai, é o culto ao Senhor. No entanto, a sensibilidade da escolha desta passagem para hoje é porque eu acho que é uma das mais diretamente aplicáveis a esta mesma ocasião em que celebramos a paternidade, celebramos a masculinidade. E é a melhor de aplicar diretamente aos homens, aos esposos aqui presentes, aos pais cristãos aqui presentes, aos pastores da igreja. Mas também, se tu és esposo, tu és considerado para ser o sacerdote do lar, o pastor do lar. Tu tens que ter estas características, mesmo até que não sejas pai, que Deus não te deu essa bênção de ser pai. Mas Deus te chamou para ser o pastor da tua casa, do teu lar, da tua esposa. Essas características, então, são aplicáveis para todos aqui na sala presentes. Começa o texto, agora mergulhando no texto. Se alguém aspira ao episcopado. Paulo está a falar aqui de episcopado, está a falar da função de bispo. Esta palavra bispo, que nós não usamos muito na nossa linguagem protestante batista, mas é uma palavra que se refere a pastores. Eles são bispos. O que é que significa esta palavra bispo? Supervisores. É isto que significa a palavra. São supervisores da igreja. Todos aqueles que aspiram, ou seja, que têm um desejo interior e manifestam até esse desejo, supervisionar a igreja, que inclui vigiar pela igreja, pela saúde da igreja, cuidar da igreja, guiar a igreja. Paulo diz aqui que estes homens que têm este desejo, que deve ser também o desejo de cada um do esposo, de supervisionar, de cuidar e de guiar a sua casa, o seu lar, a sua esposa, os seus filhos. Mas aqui, obviamente, está a falar de uma excelente obra que almeja. Está a falar especificamente do ministério pastoral. Excelente obra almeja. Nós devemos considerar a procurar os homens que desejam o ofício para serem pastores da igreja, anciãos da igreja, presbíteros da igreja, bispos da igreja. É a mesma pessoa, a mesma vocação, o mesmo ofício, digamos assim, do ministério pastoral. Agora, isto não é uma tarefa tão fácil e simples como parece à primeira vista. De podermos considerar, procurar e achar estes homens que desejam ser anciãos da igreja.
líderes na igreja. Porquê que não é uma tarefa fácil e simples? Primeiramente, porque há homens que desejam o ofício pastoral pelas razões erradas. Eles têm sede de poder. Eles têm sede de protagonismo. E por isso não é fácil achar homens com um bom desejo para o ministério pastoral. O que os move é soberba, não o bom desejo pela excelente obra. Também não é fácil porque há homens que pensam que desejar este ofício, esta vocação, pensam que já por si é uma desqualificação, porque isso irá demonstrar que o seu coração afinal é ambicioso, é orgulhoso. Alguns homens têm esse entendimento errado. Paulo diz aqui que é bom, é um bom desejo. Desejar ser um líder da igreja, ser um ancião da igreja. É um bom desejo isso. E que não necessariamente é orgulho ou ambição. Até porque há ambições piedosas que nós devemos ter. Boas ambições. Também é difícil, e não é uma tarefa tão fácil, identificar estes homens, porque há homens que têm as qualificações, têm os dons, mas não têm a vontade, não têm o desejo. Há homens que têm as qualificações, têm os dons, mas não têm a vontade de serem pastores. E há homens que pensam que estão desqualificados, porque têm a imagem de um super ancião, de um super pastor. E pensam que por isso estão desqualificados para esta excelente obra, como Paulo caracteriza aqui. Eu confesso diante de vocês que eu já tive momentos em que pensei desistir do ministério pastoral. Já tive esses momentos. Esses momentos em que pensei desistir do ministério pastoral pelas minhas limitações, por não me sentir digno de tão excelente obra. Mas sempre devemos lembrar-nos, e o Senhor sempre trazia à memória, é que não se trata de nós, que a nossa suficiência vem de Deus. Que é graça. Ela não vem de nós. E também devemos lembrar-nos que sempre a mensagem é maior do que o mensageiro. Claro, não haverá nenhum homem perfeito, nenhum pastor perfeito, nenhum pregador perfeito para ensinar a palavra de Deus, nenhum professor perfeito. Mas nós não nos podemos esquecer que não se trata do mensageiro, trata-se da mensagem que é maior que o mensageiro. Porquê que Paulo chama aqui que a obra de ancião que estes homens, Mauro, Daniel, Rui Pedro, estão a desejar, e nós os consideramos, porquê que fala aqui que é um ofício excelente? Porque não é um trabalho comum. Todo o trabalho é para a glória de Deus, tá bom? Tudo é para a glória de Deus. Mas há características peculiares deste trabalho que não é uma vocação comum. Por isso os requisitos aqui também não são comuns. Porquê? É uma obra excelente, um ofício excelente. Porque essa vocação pastoral, o ministério pastoral, reflete a Jesus Cristo para o povo. O ancião, o pastor, deve ser um exemplo em tudo. Também pela necessidade que a igreja tem de liderança bíblica, forte e saudável. Por isso é uma excelente obra, porque há uma necessidade disso na igreja. E também é uma excelente obra porque servir, cuidar, proteger as ovelhas de Jesus Cristo, que Ele comprou com o seu precioso sangue, é algo nobre e muito bom. Por isso é uma excelente obra. Por todas estas razões e mais algumas. Nós devemos buscar homens, principalmente estes homens que desejam e que tenham 4 características, antes de entrarmos nas qualificações por si só de caráter. Nós devemos buscar homens que participam de forma regular na vida da igreja, nas atividades da igreja. Esses homens que já estão a participar. Homens que já se encontram a pastorear outros membros da igreja, ainda que não tenham o título, ainda que
Pastor não é um título. Eu, quando me apresento às pessoas, eu não digo sou o pastor Tiago. Não, eu sou o Tiago. Esse é o meu nome. Pastor não é um título. É uma vocação, é um serviço, é um ofício. Homens que manifestem respeito e confiança na liderança também. Um teste de carácter de um homem que tem bons desejos é se ele é capaz de sujeitar-se a outros. Se não é capaz de sujeitar-se a outros, então ele também não é qualificado para liderar outros, guiar outros. E também homens que com o tempo evidenciam esse desejo. Esses homens que evidenciam esse desejo, porque se não tem vontade é melhor não entrar. Porque vai fazer o trabalho como uma carga. Porque vai desistir a meio. Porque vai fazer o trabalho murmurando, queixando-se. Se não tem esta boa vontade de sacrificar-se para servir a igreja, então esses homens não devem ser considerados. Agora, vamos olhar para os traços, para as qualidades e características que vocês, homens, todos, mulheres também, mas especialmente aqueles que nós estamos a considerar e para ajudar na nossa avaliação para anciãos da igreja, eles necessariamente os têm que ter. Já têm que ter isto. Reparem, no versículo 1 a 2 diz, ou 2, porque 1 já vimos, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Alguém diz que esse traço, essa característica irrepreensível, que é a primeira que aparece aqui, é um título que vai definir de forma geral todos os demais traços, qualidades e características que encontramos nesta lista até ao versículo 7. Eu creio que sim. Eu creio que faz muito sentido pensar desta forma. E reparem que esta característica é primeiro pessoal e de caráter irrepreensível. A excelência do ofício pastoral demanda um caráter excelente que o corresponda. Por outras palavras, irrepreensível não é alguém que é sem pecado. Só houve um homem que foi sem pecado e esse foi Jesus Cristo. Irrepreensível não é um homem que não peca. Eu peco todos os dias. Seja em pensamento, palavra, ação, disposição. Não existe homem perfeito. Mas então o que é que Paulo quer dizer com isso? Com irrepreensível. Irrepreensível é alguém que está livre de acusação. Ou seja, ninguém se pode levantar e dizer aquele homem tem este problema de imoralidade. Aquele homem vive uma dupla vida. Aquele homem tem atitudes questionáveis. Está livre de acusação. Não é perfeição, mas está livre de acusação. A sua vida está em ordem. Com Deus e com os outros. Isto requer ser irrepreensível. Requer fidelidade nas atuações no meio da igreja. Ser respeitado pelos outros. E também viver as suas vidas fora da igreja com integridade. Aquele homem é conhecido no trabalho, no seu trabalho, como íntegro, honesto, bom trabalhador. Não anda a fugir ao trabalho. Não falta ao trabalho. Não rouba utensílios do trabalho. Irrepreensível. Diz aqui também esposo de uma só mulher. No original, no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego. Literalmente diz assim, se lê no original, um homem de uma só mulher. Um homem de uma só mulher. Reparem que a lista aqui deixa claro que não há abertura para o pastorado feminino. Não acreditamos em pastoras nesta igreja. Não reconhecemos mulheres para o ministério pastoral. Porque a Bíblia não reconhece. Não diz aqui fala de um homem de uma só mulher, um esposo de uma só mulher. Não coloca possibilidade de outro sexo aqui. Não fala para mulheres, fala para homens. São os homens que foram chamados a ser os líderes na igreja local. Não existe, à luz da Bíblia, o ministério pastoral feminino.
Ele não é contemplado nas Escrituras, não é apoiado nem suportado. Amados irmãos, eu acredito que há irmãs em Cristo sinceras, até aqui em igrejas, que elas servem ao Senhor com fidelidade, até como pastoras. Eu não estou a duvidar da sua sinceridade para com Cristo e do seu serviço até, muito melhor do que muitos homens. Mas alguém tem que lhes dizer que elas estão erradas e estão em desobediência à palavra de Deus. O ministério pastoral feminino não é contemplado nas Escrituras. E aqui está uma prova. Fala para homens e homens de uma só mulher. O que mais significa esse texto, homens de uma só mulher, não está aqui, no meu entender, a descartar os solteiros para o ministério pastoral. O irmão Mauro, por exemplo, ele é solteiro ainda. Esperamos, oramos, rogamos por uma mulher para ele. De joelhos clamamos. Não creio que o texto aqui, como alguns consideram, está a descartar os solteiros para o ministério pastoral. Porque o Paulo que está a escrever essas palavras era solteiro. Não era acompanhado de mulher. E além disso, Paulo até em 1 Coríntios 7 dá destaque aos solteiros que podem consagrar muito mais das suas vidas e tempo para servir ao Senhor do que alguém casado. Então seria uma contradição se Paulo estivesse aqui a dizer que o pastor tinha que ser necessariamente casado. Obviamente o chamado e o desejo de um homem deve ser casar-se, ter esse desejo, se essa é a vontade do Senhor. Mas ser solteiro ou casado, tanto um lado como o outro lado tem os seus prós e tem os seus contras. Mas não creio que o texto aqui está a descartar os solteiros, senão o próprio apóstolo Paulo estava a entrar numa contradição. Como avaliar este requisito, então, ser marido, ou melhor, homem, não marido, homem de uma só mulher? Como avaliar este requisito na vida de um solteiro? Como é que ele cumpre com este requisito? Primeiro, ele não é emocionalmente instável nos seus relacionamentos. Andar de namorada em namorada. Ele também, na igreja, trata as mulheres da igreja como irmãs. Como irmãs, em pureza, em santidade. E também, como avaliar isso na vida de um solteiro? Homem de uma só mulher, ele não consome pornografia. E aqui está um solteiro cumprindo este traço. Em relação aos casados, que eu creio que o texto está apenas a condenar a poligamia, que era uma prática muito comum dos judeus naquele tempo, porque baseavam a poligamia ter várias mulheres com os seus patriarcas Abraão, Jacó, Isaac. E depois também se davam em vários casamentos. Paulo está a dizer, aquele que pratica a poligamia não pode ser. Não todos os homens podem ser pastores. E os polígamos não podem ser. E naquela cultura vários eram logo cancelados. Não cumpriam com esses requisitos. Em relação aos casados, o que é que significa ser um homem de uma só mulher? Ele não pratica a poligamia, obviamente. Mas na nossa sociedade até a poligamia é ilegal, digamos assim. Vários casamentos. Mas ele não pratica o adultério. Não pratica o adultério. Ele não se entrega também, esse homem casado, à pornografia. Um homem que se entrega à pornografia não pode afirmar que é um homem de uma só mulher. Porque ser homem de uma só mulher é sentimentalmente, emocionalmente, sexualmente. Então, este é um dos traços, não é? Homem de uma só mulher. E deixem-me dizer, talvez há umas décadas atrás eu não tinha que dizer isso, mas reparem, homem unido a uma mulher. Então, as qualificações para o ministério pastoral é um heterossexual, não um homossexual. Não um homossexual. Hoje eu tenho que dizer isso. Há umas décadas atrás não era preciso dizer isso. E eu tenho que dizer isso porque há igrejas aqui em Portugal que têm pastores homossexuais. Igrejas evangélicas. Que têm pastoras lesbianas. Há igrejas assim, no Porto há uma delas.
Depois procurem nas redes. Ou não, é melhor não. Tá bom? Continuamos. Em relação ao novo casamento, porque há quem diz aqui que homem divorciado ou viúvo não pode voltar a casar. Ou se voltou a casar, então já está desqualificado, porque ele tinha que ser homem de uma só mulher. Viúvo, eu creio que contempla o novo casamento, as Escrituras claramente. Divorciado, se é uma parte inocente do divórcio, ainda que tem muitas implicações, mas há abertura, a meu ver, nas Escrituras, para quem se divorciou e é parte inocente, ou seja, não foi por essa pessoa que quis, desejou o divórcio, aceitou o divórcio, não foi outra. Eu creio que nestes casos excepcionais que a Bíblia tem, em caso de adultério, da outra parte, em caso de abandono por um descrente, não é? E se voltou a casar, eu creio que há abertura para um novo casamento, nestas duas exceções apenas. E é a parte inocente. Se é a parte culpada, fora de questão. Então, eu creio que é possível um viúvo, de certeza, casa de novo. Um homem divorciado, tínhamos que ver quando é que aconteceu. Aconteceu depois da sua conversão? Aconteceu antes da sua conversão? Tínhamos que avaliar, tá bom? Caso a caso. Okay? Mas eu creio que o ensino específico aqui de Paulo, e claro, é que ele não deve ser polígamo. Deve ser um homem de uma só mulher. Tabiti, um pastor americano, diz que a pureza sexual na igreja ocupa uma importante função apologética e evangelística no testemunho cristão. Por isso, este cuidado com este carácter sexual e ser homem de uma só mulher. Reparem outras características que agora todos nós entramos de volta. Temperante. Ou seja, não dado a extremos, alguém temperante, diz aqui, a palavra traduzida por temperante pode também ser traduzida como sóbrio ou vigilante, que implica estar atento e livre de influências das próprias paixões e das próprias emoções. Ou seja, por outras palavras mais simples para que entendam, alguém que se porta com decência, que a sua vida está em ordem. Isso é alguém temperante. Alguém sóbrio, diz aqui. Sóbrio é alguém, aqui não está relacionado, porque ele já vai falar sobre isso, sobre o álcool e o consumo de álcool. Calma, já chegaremos lá. Mas aqui sóbrio é um homem que foge dos vícios. Dos vícios que pode ser a sede do poder, a sede da lascívia. É um homem sóbrio, controlado. Não é controlado por essas coisas. Modesto, diz aqui. Alguém com um comportamento correto, decente, discreto. Modesto é alguém que rejeita a ostentação. Um pastor não deve ser alguém que deve mostrar ostentação na sua roupa, nos seus anéis, nos seus colares de ouro, nas suas pulseiras de ouro, nos seus carrões. Isso é de escândalo para o Evangelho. Ele deve ser modesto. Não deve ostentar riqueza. Isso será um escândalo e um mau testemunho. Dentro da igreja e fora da igreja. Deve ser modesto. Ele deve ser hospitaleiro. Esta palavra hospitaleiro é que ama os estrangeiros. Especialmente era muito necessário ser hospitaleiro naquele tempo. E esta qualidade. Reparem que é dita aqui como a hospitalidade é uma virtude cristã. É um caráter espiritual cristão. A hospitalidade. Sabem o que é que significa a palavra hospitalidade? Literalmente que ama os estrangeiros. Que ama os estrangeiros. Especialmente naquele contexto era muito necessária a hospitalidade, porque as estalagens onde as pessoas pernoitavam eram muito perigosas e promíscuas. Também porque naquele contexto do primeiro século em que foram escritas essas palavras, o cristianismo estava a ser fortemente perseguido, os cristãos estavam a ser perseguidos. Podiam ser facilmente descobertos numa estalagem, mas podiam ser escondidos e refugiados na casa de uns irmãos, de algum irmão em Cristo. Por isso era muito importante a hospitalidade. E os pastores deveriam ser os primeiros a dar o exemplo de abrir as suas casas para receber os demais. Para cuidar dos demais. Para que depois os outros da igreja pudessem imitar aquilo que os pastores faziam. E também receber outros irmãos em necessidade. A hospitalidade expressa o amor de forma tangível. Abrindo a nossa casa, compartilhando a nossa mesa,
fazendo alguém pernoitar na nossa casa. A hospitalidade expressa o amor de uma forma tangível. Os pastores devem ser modelos disso. A hospitalidade, quando nós praticamos, homens e mulheres, abram as vossas casas. Quando nós praticamos isso, expressa de forma palpável o cuidado por pessoas estrangeiras. A hospitalidade também favorece o evangelismo. Nós pensamos no evangelismo em eventos, não é? Em sair para a rua, numa data marcada, num local marcado. O evangelismo começa abrindo a tua casa, convidando estranhos, vizinhos, amigos, familiares. E à volta da mesa eu te garanto que a pessoa não se vai levantar da mesa e vai ouvir aquilo que tu tens para dizer. Favorece o evangelismo, estas conversas. A hospitalidade também favorece o discipulado. Eu não tenho tempo para discipular alguém. Tu podes pensar, eu não tenho tempo para estar a ensinar a Bíblia com alguém. Não é? Eu estou a fazer o curso Fundamentos da Fé, tenho ali o manual e eu estou sempre a dizer aos alunos, agora vocês têm isso, o manual, já têm as perguntas e respostas, agora façam com alguém, escolham alguém, um apenas da igreja. E talvez eles podem pensar e vocês têm a pensar, eu não tenho tempo para isso, a minha vida não dá. Tu não tens tempo para almoçar, não tens tempo para jantar? Tens tempo para almoçar e para jantar, porque não almoças com o teu irmão? Porque não jantas com o teu irmão e fazes discipulado ao mesmo tempo? E com comida, melhor ainda. Melhor ainda. Comida espiritual e comida para o corpo, para o estômago. A hospitalidade favorece o discipulado. Alexander Strauch, no seu livro Christian Leaders, ou Líderes Cristãos, o autor deste livro diz o seguinte: dificilmente teremos uma melhor característica do amor cristão do que na hospitalidade. Através do ministério de hospitalidade podemos compartilhar as coisas que temos de suma importância nas nossas vidas. Família, lar, recursos financeiros, tempo e privacidade. Em outras palavras, através da hospitalidade compartilhamos as nossas vidas. Amados, a hospitalidade pode não ser somente na nossa casa, mas conforme mostrar esse cuidado a pessoas em necessidades e compartilhar aquilo que temos, como várias irmãs fizeram ao longo destas últimas 5 semanas para comigo e para com a Melissa. Isso é hospitalidade, é virtude cristã. O Senhor diz que nem um copo de água oferecido em seu nome a um dos seus discípulos será esquecido. Então imaginem o bacalhau com natas. Imaginem o chile. Imaginem o bolo. Imaginem a feijoada. Não será esquecido. E é virtude cristã praticarmos esta hospitalidade e cuidado uns para com os outros. Apto para ensinar, diz aqui. Agora sim, este é um requisito distintivo para os pastores. Não há dúvida que esta é uma tarefa distintiva que até os diáconos, que a seguir continua a lista falando dos diáconos, outro ofício na igreja, não é que os diáconos são menos importantes que os pastores. Este é um entendimento errado que nós temos, mas eu deixarei isso para o próximo sermão em abril, tá bom? Não vou agora adiantar mais sobre isso. Mas há uma tarefa distintiva dos pastores. Eles têm que os diáconos não têm esta tarefa, nem este requisito, que é ser apto para ensinar. O ensino faz parte de toda a esfera do trabalho de um pastor. Eu não me estou a referir apenas à pregação pública, eu estou-me a referir também ao ensino pessoal, o discipulado, o aconselhamento. O ensino na esfera privada, particular até, é de maior dimensão em termos de dedicação de tempo do que ocorre na esfera pública. Eu sei disso. Por experiência própria, durante a semana passo muito mais tempo em conversas de discipulado, de aconselhamento, do que aquilo que vocês vão me ver a ensinar publicamente, como eu estou a fazer aqui. A importância também do ensino é destacada em toda a Escritura. O ensino é central para proclamar o Evangelho, as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores para todo o sempre. O ensino é central no fazer discípulos maduros, crescer a igreja, dar bom alimento sólido para a igreja crescer espiritualmente. O ensino é fundamental para treinar as novas gerações. O ensino é necessário para
que a igreja também aprenda a como orar corretamente. O ensino também está conectado ao louvor, à adoração. A adoração é um reflexo do ensino, de aprendermos quem é Deus. Da palavra aprendida e de aprendermos corretamente quem é Deus, adoramos corretamente. Outras coisas são necessárias na igreja, é certo. Administração, cuidado mútuo, visitação. É necessário que o pastor também se envolva nessas coisas. Mas o que irá distinguir um ancião, um presbítero, é a habilidade para ensinar a palavra de Deus. Fundamentalmente é a habilidade para ensinar. Ser apto para ensinar é ser hábil para ensinar. É comunicar e aplicar a palavra de Deus com clareza, coerência e de forma a que dê fruto nas vidas. Tem que ter o dom de ensino ou não necessariamente tem que ter o dom, porque Paulo aqui não está a falar do dom de ensinar, está a falar de uma habilidade apto para ensinar. É muito importante para ser apto para ensinar que um candidato a ancião e um próprio ancião pastor seja um estudante contínuo. Um estudante contínuo. Tem que estar constantemente a estudar, a ler livros, a ser um leitor, a participar em conferências de formação, em pregação expositiva, de conferências bíblicas, em boas conferências. É muito importante também dedicar por semana horas ao estudo. Obviamente aqueles que estão a tempo completo irão dedicar mais horas do que aqueles que têm outro trabalho e são bivocacionais, não é? Estão no Ministério Pastoral, mas também têm outro trabalho. Mas têm que estar dedicados ao estudo. Diz aqui outra característica, agora chegamos aqui, não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Ui, agora com culturas diferentes aqui e tudo, agora é que vai ser complicado. No original, o sentido da palavra é não ir além no consumo de vinho. Não ir além no consumo de vinho. Amados, eu sou casado com uma chilena. Eu conheço muito bem a cultura da América do Sul. Conheço muito bem a cultura no Brasil sobre este aspecto do consumo de bebidas alcoólicas, vinho. Sou casado com uma chilena, vivi na Argentina durante 4 anos. Conheço muito bem que beber vinho na cultura da América do Sul é pecado. É pecado. No mundo evangélico e protestante, beber vinho é pecado. O que o texto diz aqui é uma proibição em relação a embriaguez. O texto diz mesmo, não ir além no consumo do vinho. Essa é a ideia, o sentido. Não ir além. Não dado ao vinho. Aos diáconos, depois vamos ver que diz não há muito vinho. Não sei, depois vamos ver, está bem, o que é que isso. Mas aqui diz aos pastores, não ir além no consumo de vinho. É uma proibição não ao consumo de vinho. Até porque Paulo vai dizer a Timóteo para consumir vinho, por causa do seu estômago. É não ir além. É não ficar embriagado. É não perder o controle, mas eu acho que há mais do que isso também. Não é só embriaguez, mas é também não dar um testemunho, não é? Que tu és um amante do vinho, digamos assim. E estar sempre a beber. Mesmo que tu digas, eu tenho o controle, eu não me embriago, mas cuidado para não dar essa ideia também de ser um amante do vinho. Eu creio que o texto reflete também o cuidado com a reputação. Não transmitirmos a ideia que somos dados à bebida, ao vinho. Não transmitir isso, tá bom? E aí eu não quero ir além do que a Escritura diz, porque isso é legalismo. Não é proibido beber vinho. Mas também não quero que vocês descuidem o vosso testemunho, reputação, também de ter bom discernimento para cuidarem sobre a influência do álcool nas vossas vidas. Não violento. Violento é um brigão, não é? Isso é uma palavra em português ou estou a inventar? Um brigão.
Um pastor deve ser conhecido pela sua amabilidade e não pela sua hostilidade. Aqui, literalmente, violento pode ser a violência de palavras, mas também física, não é? Estar pronto sempre a brigar. Mas, reparem, deve ser gentil. Cordato é alguém gentil. Inimigo de contendas também deve ser uma qualidade. Um inimigo de contendas é alguém pacificador, alguém inclinado à paz. Eu gosto como MacArthur coloca no seu comentário uma pessoa, o pastor John MacArthur, ele diz sobre isto, sobre o seu comentário, acho que nas vossas Bíblias, quem tem a Bíblia de comentário MacArthur diz isso, neste versículo. Uma pessoa que não promove desunião, nem a desarmonia. Nem desunião, nem a desarmonia. Também diz aqui, não avarento, amante do dinheiro. A motivação que tem o ancião, o pastor, para realizar fielmente o serviço pastoral não é o dinheiro, mas o amor a Deus e à sua igreja. Essa é a motivação. O amor ao dinheiro era e continua a ser, nos dias de hoje, a principal característica dos falsos pastores, dos falsos mestres, é o amor ao dinheiro. E mais sobre isso podíamos fazer, mas não deve ser um amante do dinheiro, não deve servir por avarícia, deve servir guiado não pelo que recebe, mas pelo amor. Ele deve ser um líder do seu lar. O texto fala sobre isso, não é? Diz aqui o versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Um homem, um esposo, um pai, um pastor deve primeiramente ser um líder no seu lar. O lar é a prova de fogo para os homens. É o que tu és no teu lar, na tua casa, que é a prova de fogo das tuas qualidades e das tuas capacidades para liderar outros, governar outros. O lar deve ser considerado como o período de recruta, a formação, o estágio para a aprovação daqueles que estão aptos para cumprir também com as responsabilidades de liderança na casa de Deus, na igreja. Que governe bem a própria casa. Esta palavra governar implica assumir a responsabilidade. Há homens que não gostam de assumir a responsabilidade na sua casa por preguiça. Porque é muito mais fácil que a mulher faça tudo. Por isso é que eles não assumem a responsabilidade de nada. E é por preguiça. Nós não devemos ser preguiçosos, homens. Devemos assumir as nossas responsabilidades. Nós devemos ser aqueles que cuidamos da nossa esposa, dos nossos filhos, emocionalmente, fisicamente, materialmente, da casa, supervisionamos, provemos conselhos. Por isso, homens, vocês devem estudar muito mais as vossas Bíblias do que as vossas esposas. Vocês devem aproveitar a oportunidade para estudar a palavra de Deus com avidez e desejo para crescerem no conhecimento, para depois também cuidarem e supervisionarem melhor as vossas casas e lares. E toda a família requer liderança, inclusive também, obviamente, a família da igreja, e começa em casa. Diz aqui, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Ou seja, os filhos de um pastor não devem ser rebeldes e devassos. Não diz aqui que os filhos devem ser crentes, necessariamente, porque a salvação é uma obra individual no coração deles. Ninguém pode transformar, nenhum homem pode transformar o coração dos seus filhos. Mas eles não devem ser rebeldes à educação, à disciplina dos seus pais. Os seus filhos devem respeitar os seus pais, o carácter do seu pai, o ensino do seu pai e o exemplo do seu pai. E é uma grande responsabilidade que nós temos de criar os nossos filhos desta forma, porque aquilo que os nossos filhos veem em nós poderá da mesma forma vir a ser como a igreja também nos vê. Agora, só uma lembrança encorajadora para todos nós, pais, homens. Não existe pais perfeitos. Não existe lares perfeitos. Não existe filhos perfeitos. Mas devemos nos esforçar neste bom governo e cuidado e liderança dos nossos lares e dos nossos filhos. Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A casa é a prova de fogo.
Se não conseguimos governar, liderar, ter os respeito dos de dentro de casa, como é que nós vamos querer governar e ter o respeito, a consideração dos de fora de casa? A casa é a prova de fogo. Diz aqui também, não seja neófito. Neófito esta palavra é nova planta, não é? Um novo convertido. Um novo convertido por muito amor e entusiasmo que tenha pelas coisas do Senhor, pela obra do Senhor. Ele tem ainda muito para aprender, aplicar, dominar na sua própria vida, antes que comece a aconselhar e a ensinar e a discipular outros. A caminhada no ministério pastoral não é nada fácil. É uma caminhada difícil e pesada. E por isso não é para novos convertidos, porque irão ser grandemente tentados de dentro e de fora. Irão experimentar grandes dificuldades e não têm maturidade ainda para lidar com as mesmas. Não têm. É preciso tempo. Agora, maturidade não tem a ver com o tempo de conversão aqui, ou a idade, mas sim a maturidade é a experiência com Cristo. A experiência com Cristo. Não seja neófito para não suceder que ensoberbeça. Aqui é uma chamada, uma característica que devemos buscar, a humildade. A humildade é fundamental, pois o ministério público de exposição é rodeado de vaidades. Eu vejo isso no meu próprio coração. É a humildade a única coisa que nos irá fazer aprender com os outros. Não termos uma imagem elevada de nós mesmos em relação aos outros. É a humildade que vai fazer esses homens aceitar e analisar as críticas, os comentários ao ministério, à família, à pessoa. É a humildade. E versículo 7, terminando. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ele deve ser respeitado pelos de fora. Então, às vezes nós dizemos, aquilo que o outro pensa de mim não importa. De acordo a este texto, aquilo que os outros pensam de nós realmente importa. Precisamos possuir uma boa e forte reputação para com os de fora. Testemunho para com os de fora. Os candidatos a anciãos precisam ser reconhecidos, não dentro da igreja, mas diante dos seus familiares, no seu trabalho, na sua vizinhança. Diz aqui, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O opróbrio, o descrédito, a censura. O laço é uma armadilha do diabo. Porque se não tiver bom testemunho, irá perder toda a credibilidade. E perder a credibilidade é perder a vitalidade para um ministério eficaz. Depois de tudo aquilo que vimos, apenas algumas reflexões finais sobre o ministério pastoral, sobre estas qualidades que acabámos de ver para o homem bíblico. Primeiramente, esta obra pastoral é uma excelente obra. Devemos considerar como igreja o ministério pastoral como uma excelente obra. Para os homens aqui presentes, para todos vocês, não quer dizer que todos vocês são chamados para o ministério pastoral. Deus é que vai colocar esse desejo em vocês, em alguns de vocês. Mas sem dúvida, homens, é uma boa ambição para os homens aqui presentes desejar o presbitério, ser ancião de igreja. É uma boa ambição para os homens aqui presentes. Mas o desejo não é tudo, como nós vimos. Tem que ser confirmado pela igreja. Também é uma vocação, uma chamada muito alta e não é para todos os homens. Há uma lista de qualidades e características que têm que ser cumpridas. Não todos os homens podem ser pastores. E deve ser exercido, principalmente essas qualidades, características espirituais, devem ser exercidas primeiramente e principalmente no nosso lar. E agora para os pais aqui presentes, porque hoje é o dia do pai, não é? Uma paternidade cristã bem-sucedida terá de necessariamente refletir estas qualidades que nós acabamos de ver. E uma paternidade bem-sucedida começa, reparem a ordem, por ser homem de uma só mulher. Uma paternidade cristã bem-sucedida começa por amares a tua esposa, não por amares os teus filhos. Não te esqueças disto neste dia do pai. Uma paternidade cristã bem-sucedida começa primeiramente por amares a tua esposa, não por amares primeiramente os teus filhos.
Para as mulheres aqui presentes. Estas são também qualidades espirituais, várias delas, a maioria delas que nós vimos, que tu também deves buscar e cultivar no teu carácter. Este é o carácter espiritual. São qualidades que devem estar presentes em todos os cristãos. Temperança, humildade, modéstia, irrepreensível. São um bom padrão para nós imitarmos, porque tem a ver com o carácter também de Cristo. Porque nós, como cristãos, refletimos o carácter de Cristo, e aqui está uma lista que reflete esse mesmo carácter. E já disse às mulheres solteiras, busquem homens com este carácter, com estas qualidades. E todos nós, homens aqui presentes, mulheres, pastores, nós sabemos que o pastor que mais necessitamos é Jesus Cristo. É Ele que é o nosso maior modelo, exemplo e padrão de vida. É Deus que é o nosso Pai perfeito também, exemplo que nós devemos seguir todos nós como pais. Para aqueles que não têm os seus pais também, já com vida. Para aqueles que foram abandonados pelos vossos pais. Amados, vocês têm um pastor que é Jesus Cristo para cuidar de vocês. E vocês têm um Pai perfeito, celestial. Não são órfãos. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que também somos relembrados hoje mesmo, olhando para o Supremo Pastor Jesus Cristo e para o seu perfeito Pai Celestial, que por meio de Cristo ser o nosso pastor, Deus é o nosso Pai Celestial. Que maravilhoso, não é? Celebrar isto também neste dia. Oremos. Senhor, obrigado pela tua graça e misericórdia, por tu seres o nosso Pai perfeito e também, Senhor, por termos um modelo de como devemos ser como pais. Também, Senhor, para nós considerarmos os pastores da igreja, os futuros pastores, Pai, que nós possamos olhar para o exemplo de Cristo, o nosso Supremo Pastor. É nele que descansamos, ele é o nosso maior modelo, exemplo e padrão de vida, mas que também, Senhor, tu levantes homens que possam imitá-lo com fidelidade, com sinceridade, Senhor, e manifestem estas qualidades nas suas vidas. Rogo por esses homens, mas também pelas mulheres, as irmãs aqui presentes. Que todos nós, que somos a tua igreja, homens e mulheres, refletirmos e possamos refletir a Jesus Cristo. Amém.